Olá, essa é a nossa apresentação final do curso de Mineração de Dados Complexos da Unicamp. Nosso grupo se chama Padrão Oculto e essa apresentação foi desenvolvida por mim, Vinícius, junto com André, Guilherme, João Vitor e Leonardo. O nosso objetivo foi classificar as avaliações de clientes da plataforma Flipkart, que é um e-commerce indiano. Trabalhamos com aproximadamente 24 mil avaliações, buscando prever a nota de 1 a 5 atribuídas pelos clientes com base no texto da avaliação deles. A base de dados da Flipkart inclui informações como o nome do produto, número de avaliações, título da review, texto da review e a nota. Mas para o nosso objetivo, focamos nas variáveis title, que é o título da review, como Worth Every Penny aqui, a review, que é o texto da avaliação do usuário, como Quality is best and useful for Naruto fans, e rating, que é a nota que o usuário deu na forma de estrelas para o produto. Aqui mostramos parte da análise exploratória inicial. A base de treino contém cerca de 19 mil registros. A variável rating é a nossa variável alvo, com valores inteiros de 1 a 5, que são as notas dos usuários. E as variáveis title e review são tipo texto, e por isso vão passar por um processo de tokenização e processamento. As demais variáveis vão ser descartadas por não agregarem nenhum valor ao nosso objetivo, que é prever a nota com base no texto. Como a gente vê aqui, esse dataset é bem desbalanceado. A nota 5 ela representa mais de 50% dos registros. Isso faz com que o modelo possa fazer com que o modelo é, aprenda a sempre prever essa nota e tenda a ignorar as demais. Por isso a gente usa a acurácia balanceada como principal métrica, justamente porque ela leva em conta o desempenho do modelo em cada classe de forma igualitária. Termos como awesome, excellent, worth every penny aparecem com frequência em avaliações nota 5, por exemplo, e já palavras ligadas à insatisfação dominam notas mais baixas, como por exemplo bad ou poor, por exemplo. E isso reforça que textos contêm informações valiosas para prever notas atribuídas, e por isso vamos utilizar word clouds para analisar a performance dos nossos modelos mais para frente. Nosso primeiro baseline foi com o TF-DF Random Forest, sem nenhum ajuste de hiperparâmetro ou nenhum balanceamento de classes, e mesmo assim a gente alcançou uma acurácia balanceada de 0.709, indicando que os textos fortemente influenciam as avaliações. Futuramente a gente vai começou a utilizar modelos mais adequados para esse tipo de análise. O TF-DF mais Random Forest foi apenas um pontapé inicial para a gente utilizar como comparação depois para modelos mais adequados para essa análise. O pré-processamento ela foi uma etapa crucial para a melhoria do nosso modelo. Primeiro, a gente uniu o título com a review em um único texto, por exemplo. Isso garante que a gente não perca a informação do título no nosso modelo. A gente fez isso concatenando o título e avaliação, fazendo título mais um ponto seguido de um espaço e depois a avaliação. A gente também transformou os emojis em textos, como por exemplo essa carinha feliz, ela estava virando slightly smiling face, por exemplo, no nosso input de texto. E em seguida usamos os tokenizers nativos dos modelos Transformers, com padding e truncamento a 128 tokens. E escolhemos 128 tokens justamente porque a gente fez uma análise de quantos tokens tinham, dos porcentis dos tamanhos de tokens após a tokenização dos textos. E, bem, 99% dos textos tem até 129 tokens. Então acreditamos que 128 vai cobrir 98% dos casos e, portanto, truncar para 128 é uma escolha segura e eficiente. A base foi dividida utilizando o Train Test Split, com 20% dos dados de treino indo para validação, e o conjunto de teste foi carregado separadamente, e cada subconjunto foi transformado em objetos dataset da Hugging Face e depois em um TF Data Dataset, permitindo que a gente os utilize com o TensorFlow. A gente começou os experimentos novos com o modelo BERT Small, por ele ser leve e mais rápido que os outros, e ele serviu como um novo baseline que a gente pudesse usar, nos permitindo validar mudanças, como se a normalização dos emojis melhora a acurácia ou não, ou se o uso de modelos maiores, como BERT Medium, é benéfico ou não. A gente viu no caso que normalização dos emojis é benéfico e o uso de um BERT Medium não foi melhor que o Small, a gente não notou uma diferença considerável. E configurando os 5 rótulos, que são as notas dos usuários, e importamos os pesos do PyTorch. Utilizamos o otimizador
Adam Weight Decay com Learning Rate 2 a menos 5 e Weight Decay de 0,01 e a função de perda Sparse Categorical Cross Entropy. E a gente fez esse baseline, todos esses baselines para achar esses hiperparâmetros com uma época só por ser rápido mesmo. E, além disso, a gente também treinou modelos Roberta, Electra e de Stilbert. Todos são modelos de linguagem pré-treinados, especializados em tarefas de classificação, e mantivemos a mesma configuração de pré-processamento para garantir a comparabilidade. A única diferença era o tokenizador que utilizávamos, porque a gente tinha que utilizar um tokenizador diferente para cada modelo. Aqui a gente vê o desempenho do BERT. A gente obteve uma acurácia balanceada de 0,9698 e na diagonal a gente consegue ver que foi tudo acima de 95%. E essas observações que eu estou fazendo para o BERT vão ser válidas para todos os outros. Em nenhum dos modelos a gente teve overfitting ou underfitting, com as 5 épocas que treinamos, e se mostrou estável. E, além disso, as classes que foram classificadas de forma errada nunca foram muito distantes da classe original. Por exemplo, a classe 4 foram. Quando era prevista errada, normalmente era confundida com a quinta ou então com a terceira, mas não com a segunda, mas bem raro que fosse confundido com a segunda ou primeira. Aqui a gente vê a acurácia balançada do modelo Roberta que treinamos. Ela foi de 0,9665%. E aqui a gente vê da Electra, que foi de 0,9666. E esse é o do de Stilbert, que acabou se destacando, com uma acurácia balanceada de 0,9744, mesmo sendo o modelo mais leve e rápido para treinar. Combinamos os 4 modelos via soft voting, criando um ensemble. A gente escolheu soft voting porque a gente tinha uma quantidade, tinha 4 modelos, né? E se a gente acabasse fazendo um ensemble por votação majoritária, poderia acontecer bastante empates. E além disso, a gente achou interessante o fato de se um modelo tiver um peso forte para uma classe que foi prevista, a gente prioriza esse modelo, sabe? Aí, por isso a gente escolheu usar o soft voting. E a gente obteve uma acurácia balanceada de 0,97 para esse ensemble. E a gente utilizou esse ensemble para ser utilizado nos dados de teste. E a gente obteve uma acurácia balanceada maior ainda que os dados de validação, com 0,9722. Aqui é o resumo de cada modelo. O de Stilbert teve a melhor performance individual, mas pode-se dizer que o Ensemble é o mais robusto. E todos os modelos, em geral, ficaram acima de 96%, o que mostra a eficácia do pré-processamento e da abordagem geral que utilizamos, e a eficácia geral dos transformadores para esse tipo de análise. Aqui temos alguns exemplos de previsões incorretas que fizemos. Por exemplo, frases como wonderful, good condition foram classificados, foram algumas vezes classificados como nota 4, quando verdadeiramente era 5, que mostra que pequenas variações de tom ou contexto podem afetar a predição. E aqui a gente fez algumas word clouds para os casos onde cada classe foi prevista de forma correta ou de forma errada. Aqui, por exemplo, a gente tem exemplos onde a classe 1 foi prevista de forma correta e palavras como worst, bad, poor, good tiveram impacto nessa classificação. E essas aqui são palavras que impactaram negativamente a classificação, que são justamente a word cloud de textos que não foram previstos corretamente como a classe 1. Aqui a gente vê palavras como, por exemplo, delightful, ou best, ou good, ou terrific, que acabam atrapalhando, fazendo com que o modelo não faça a previsão correta da verdadeira nota desse texto. Aqui a gente vê a mesma coisa com 3, que é para ser uma classe neutra. A gente vê que palavras que favoreceram a classificação correta foram good, ou ok, ou decent, ou fair, ou overall, ou ok, por exemplo. E aqui a gente vê que nas palavras que foram associadas com a classe 5 foram awesome, good, nice, excellent. E aqui a gente tem exemplos de previsões que foram muito incorretas. A gente considerou previsões muito incorretas como previsões onde a diferença entre a nota real e a nota prevista foi de mais de 2 pontos. Mas ao analisar esses casos, a gente vê que muitos deles envolvem frases contraditórias por conta dos usuários ou até com ironia de vez em quando. E nem a gente consegue
prever corretamente a nota que o usuário deu, porque elas não, a maioria delas não fazem sentido. Aí, por exemplo, o texto did not meet expectations, bad experience, very bad product. O modelo, assim como nós preveríamos que seria uma review ruim, como uma estrela, mas na verdade foi 5 para esse usuário aqui, e a gente vê vários casos deles. Essas previsões muito incorretas aconteceram poucas vezes, comparada com as levemente incorretas, e quase sempre foram devido a, a contradição ou ironia. E aqui a gente vê a mesma nuvem de palavras para esses casos. Aqui a gente vê palavras que eram para C1, que foram bem previstas bem erradas, que tinham palavras como good ou terrific, ou delightful, ou nice, por exemplo. E aqui a mesma coisa na quinta, né? Que a gente vê que tinha palavras como bad, como poor, como worst. E, enfim, é, em resumo, o projeto foi muito positivo. Utilizamos os 4 modelos Transformers e todos apresentaram ótimos resultados. E o Ensemble combinou a força de todos eles, atingindo uma acurácia balanceada de 0.9722. E o uso de pré-processamento com emojis, análise de adjetivos e divisão inteligente dos dados foram fundamentais. As nuvens de palavras nos ajudaram a interpretar os erros e a entender como o modelo pensa. E como próximos passos, poderíamos tentar explorar outras arquiteturas de modelos NLP ou combinações de ensemble, investigar mais a fundo os casos de previsões incorretas para identificar padrões e melhorar a robustez do modelo, e considerar a adição de mais dados ou técnicas de aumento de dados para classes minoritárias, e também realizar uma análise mais aprofundada de influência de cada adjetivo nas previsões. E é isso. Muito obrigado.